Fala você primeiro hoje. Que, inclusive, vou continuar, né? A gente tava conversando, eu vou continuar uma coisa. Que a primeira versão da música dos Cavaleiros do Zodíaco, que passava na TV, na extinta TV Manchete, os Saudades. Guardiões do Universo hão de vencer o mal. Essa música, cara, é da versão em espanhol dos Cavaleiros do Zodíaco, É né? mesmo? Los Cavaleiros del Zodíaco. Sim? Zodíaco. Que maneiro. Pois é, e aí depois que veio o Pegasus Fantasy, então assim, então comecei falando aqui antes de E dar que, uns olá delirantes. e que é do Kiko Loureiro, não é? O Kiko Loureiro que tocou essa música, não é? Não, não, Não é não. do Angra? O Pegasus, não, não. O Pegasus Fantasy, que é Faça elevar É. cosmo no seu coração. Caraca. Essa quem canta é o Eduardo Falaschi. Ah, entendi. Na época que ele gravou esta música, ele era vocalista do Angra. Porém, contudo, todavia, foi um convite particularizado. Alguém mandou um e-mail para ele assim: Olá, você gostaria de gravar uma música dos Cavaleiros do Zodíaco? Ele achou até que era piada, ou que era golpe. Mas depois era sério. Não sei quanto pagaram para ele ou se ele fez de graça, mas foi assim. Sensacional, cara. Sensacional. E aí E ele essa. contou uma história esses dias numa entrevista, até curiosa, cara, que aí ele começava a ir nos shows do Angra, e a galera, Senseiya, Senseiya, pra ele cantar, né? E aí ele ficava com vergonha. E depois ele explicou por que que ele não fazia isso, porque ele falou, cara, porque no Angra eu era contratado da banda, eu era tipo um funcionário, e tinha um protocolo pra seguir com a banda. E aí não tinha como eu quebrar esse protocolo. Daí, à medida que ele sai da banda e entra pra carreira solo, essa música passa a fazer parte do setlist dele e ele toca todos os shows. Ele até regravou uma versão com a banda dele e tal. E é da massa pra caramba, né, cara? Assim, é bem metalzão essa música, cara. Que maneiro, cara. Não Tem as sabia duas, né? disso, não. Sensei e aí Pegasus Fantasy. É, o Sansei é muito maneiro. Dani, nani, na, na. Uhum. Cara, arrepia, arrepia. Nossa, muito legal. Bom, gente, o tema hoje, na verdade, a gente chegou aqui no, né, com o carro andando já, mas a gente estava falando do espanhol, de falar espanhol, e estava falando sobre, e decidimos, na verdade, falar sobre Cavaleiros do Zodíaco, que é uma surpresa pra mim, eu não sabia que você gostava, Rafa, de Cavaleiros. Vamos lá. Quando eu perguntei pra você assim, Léo, você curte Cavaleiros do Zodíaco? Você respondeu, amo. Meu coração até bateu mais forte, cara. Se Olha, tem uma cara. coisa que eu amo nessa vida, é Cavaleiros do Zodíaco, cara. Cavaleiros do Zodíaco, poderia ficar 1000 anos falando sobre eles, mas assim, parte do fato de eu estudar Jung é por culpa dos Cavaleiros, cara. É verdade, você falou Cara, alguma assim, coisa sobre isso pra mim já. eu já ia falar que assim, cara, assim, Cavaleiros eles invadiram minha vida de um jeito quando eu era moleque, eu tinha 12 anos, cara. Mas assim, foi uma invasão, assim, que eles fizeram. Eu era encantado com aquele universo, assim, eu não tinha. Eu não, sei lá, cara, eu fui arrebatado pela narrativa. E sabe o que é mais curioso? Eu fui terminar de assistir Cavaleiros de fato, ver o último episódio da. Eu tô falando da saga dos Cavaleiros de Ouro, depois eu vi os outros também. Eu tenho todos os DVDs. Mas eu fui terminar, cara, em 2014 ou 2015. Porque a manchete ficava indo e voltando. Como isso começou a dar audiência, eles começaram a voltar do começo. E voltava do começo e nunca terminava. E aí eu comprei os DVDs e aí sabe o ritmo que eu tenho pra assistir série, né, cara? Que é daquele jeito. E aí foi difícil depois de adulto terminar Você de assistiu ver, cara. Lost Canvas? Não, eu vi só o primeiro episódio. Pô, cara, é bom, hein? É bom também, É, viu? é. Ele dá uma engrenada depois, mas é muito bom, cara. Eu também, Imagina que eu eu ia vou te dizer gostar. que eu terminei de assistir Cavaleiros do Zodíacos faz pouco tempo. Eu tava em São Paulo já, morando em São Paulo, né? E eu assistia na Manchete também. Eu lembro, sabe o que eu lembro? Eu lembro, eu devia ter o quê? Se você tinha 12, eu devia ter uns 5 anos, 4 anos. E minha mãe deixava eu assistir, né? E aquele rastro de sangue nas casas de ouro, sabe? O Shiryu Era se desenho. chegando. Cara, que demais, né? Assim, ai, ai, muito bom.
E eu Cara, lembro que uma das tristezas, né, do Cavaleiro do Zodíaco que aconteceu, que eu lembro até hoje, você vê, ficou marcado. Eu cheguei no mestrado, né? E aí a Malena tava falando e tal, não sei o quê. E de repente ela fala assim: por exemplo, o Cavaleiro do Zodíaco, que não tem nada a ver com mitologia e usurpam as imagens míticas em prol da cultura de massas. Aí eu fiquei: não fala deles assim, deixa eles. Porque é muito doido, né? Tipo, se a gente for ver mesmo, o cara que é de touro, né? Não tem nada a ver mesmo, sabe? O cara é um touro, ok, né? Qual que é o Aldebaran, né? Aldebaran, Aldebaran. E na verdade, o signo de touro, ele é regido por Vênus, seria tipo Afrodite, sabe? Então, assim, você fala, meu, tem uma incongruência se a gente for olhar na mitologia tradicional, mas, cara, funcionou muito bem, né? Impressionante. Em nenhum momento o Cavaleiros intencionou replicar uma ideia de mitologia tradicional, né? Na verdade, Cavaleiros tem muito mais a ver, se a gente fosse olhar assim, com a tal da jornada do herói, né? Pautada ali no Seiya, especialmente, né? E aí tudo que entra são personagens que representam esses aspectos da jornada do herói, mas com um certo cheiro, assim, né, das narrativas mitológicas, mas não tem uma Eu achei correspondência bem direta. legal isso, assim, sabe? É claro que, assim, a gente não tá falando, gente, de fidelidade à cultura mitológica, digamos assim, mas eu acho muito legal porque Cavaleiro do Zodíaco, por exemplo, é um desenho que ele não é ocidental, ele é oriental. Uhum, E ele pega referências ocidentais, né? Eu tava vendo um agora chamado Os Sete Pecados Capitais, que é a mesma coisa. E é bem divertido, cara, é bem interessante, assim, sabe? mas é um anime também? É um anime da Netflix, que é muito Uhum, bom, por sinal, assim, muito bom, bem interessante. uhum, Mas enfim, né? Então, assim, a gente vê uma mescla aí que é curiosa, né? Porque, querendo ou não, ainda, mesmo não sendo tradicional, é uma manifestação da alma, né? Talvez uhum, seja esses personagens adentrando na jornada do herói que tá tão em alta e que tá em alta hoje e começou a estar em alta nessa época, né? Assim, da época do cinema pra cá. uhum. Então, não sei. Mas enfim. Sabe o que eu queria saber? 12 anos, Rafael, quem que era o seu personagem? Ah, mas não tenha dúvida nenhuma, né? Shiryu, cara. Shiryu. Até hoje. Até hoje? Até hoje. Não tem nem o que pensar, cara. Shiryu. Pô, imagina. Cólera do Dragão. Cólera do Dragão, cara. Ficar imitando a voz dele. Cólera do Dragão. Eu conheci o cara que fez o. Quem que foi? É um dos Cavaleiros de Ouro. Eu conheci ele. O dublador, Esqueci agora quem que era. Acho que era o do Escorpião. que faz o Miro. O Miro, isso mesmo. Eu conheci ele. Olha que doideira. É, O eu não filho lembro quem dele faz o. foi aluno meu na vida. Ah, E Mas, enfim, o e o cara, seu? por Quem incrível que que é o cara? pareça, o que eu lembro, o que eu lembro mesmo, foram dois deles, que foi o Seiya, mas eu lembro muito mais de eu fazendo a performance para soltar o poder do Yoga, Ó, de diamante! que fazia, né, assim, ó, tchá, tchá. Eu acho que ele era o que mais tinha, né, Ele fazia uma uma dança assim. performance. Então. Eu fazia essa dança. Tem foto minha fazendo pó de diamante e tal. Eu tinha a calça azul, sabe? E aí eu Hum, ficava sem blusa, exatamente para, no momento em que a armadura já foi quebrada e só resta mais um poder, né? hum, hum. Ai, cara, é da hora. E eu acho que também, porque tinha uma relação com a mãe ali, né? Ele tinha essa coisa da mãe que tava no fundo do mar e tal. Ele E é o eu acho, único que conheceu a mãe de todos eles. na verdade, eles eram órfãos, né? É, todos eram órfãos. Uhum. E, e eu acho que tem a ver, porque eu era muito vinculado à minha mãe, né? Assim.
Então, foi bem interessante. E eu gostava muito, eu gosto muito do yoga até hoje, assim, né? Mas o yoga é massa, cara. Na verdade, eu acho que hoje em dia eu consigo olhar pra todos eles e pros cinco, né, principais cavaleiros e ter um certo admiração pelos personagens, assim, né? Como a personalidade de cada um deles é marcante, né? É, a persistência do Seiya, assim, ele tem foco, persistência, é impressionante. A, o refinamento técnico do Shiryu, assim, ele era o cara mais refinado tecnicamente e o mais disciplinado É. é, o mais disciplinado e o mais assim, e um grilo falante pro Seiya, né? Tem uns que Shiryu tinha, tanto é que tem uma polaridade entre os dois no começo da série que já marca, né? Que dá uma visibilidade, né? E Agora, a tem uma coisa doação, do cara. Shiryu que eu adoro. O O escudo quê? dele. Ele sempre entra numa luta falando assim: Você nunca quebrará este escudo. Este E o escudo escudo. sempre quebra. E, cara, e tem uma outra coisa do Shiryu que, se você reparar, cara, que acontece muito, ele sempre chega uma hora que ele fala assim: foda-se a armadura. Ele faz tá! Aí ele Tá, tira a armadura, aí ele fala, tá sem. tá me atrapalhando. É, tá pesando aqui. Aí ele vai lá e arrebenta os caras sem armadura, né? E cego. E cego, né? A maior parte da série cego, né? E porque se cegou pra poder salvar os amigos. Então, cara, assim, o cara é maravilhoso, né? Aí o yoga, cara, é razão, né? O yoga é tipo pensamento. Claramente, assim, o cara que, assim, não, peraí, gente, 2 mais 2 igual a 4. E aí o cara que talvez, não sei se faz oposição a ele, mas de certa forma, sim, cara, o Shun é sentimento puro, né, cara? Shun é sentimento, sentimento, sentimento. Eu acho que pode fazer, mas eu acho que o Shun também faz muita oposição ao Ikki, né? Que é o irmão mesmo, né? Exato, exato, exato. E o Ikki, ele é. Eu não E o sei qual Ikki, assim, tipo, mas assim, é o. Né, o Ikki pra mim é sentimento sombrio. Né? Assim, ele tá total, identificado o total, sentimento sombrio. Ele chega e é total, avassalador. Você total. não tem negociação. Ele Tanto chega que e ele é o primeiro grande vilão, né? ele é o Do, primeiro grande do vilão. desenho, assim, né? E na real, o que mostra que a gente vê hoje é que, porra, o cara era o mais carente de todos. Ele era o mais carente e o mais forte fisicamente. Não tem nem dúvida Eu disso. acho que era compensatório, né? Assim, E óbvio, a maneira, Fênix. e como ele ganha a armadura dele é para salvar o irmão. Porque o sorteio, claro, sorteio pior dos lugares, sorteia o irmão dele. Não, não, eu vou no teu lugar. O cara vai lá, o mestre dele é horroroso, um cara mau, um cara que, sabe, é que nem é aquele que ensina cavalo e cachorro batendo no cavalo e no cachorro. É mais ou menos isso, sabe? Tipo, aquele domador do mal. E aí ele vira o que vira matando o cara, assim, literalmente, né? Porque fez mal pra própria filha. Ele falou assim, cara, você tá fazendo, você é louco, bater na sua filha? Aí ele arrebenta o cara, né? Agora o Shun ganha armadura como? Prova de resistência, assim, Big Brother. Assim, Coitado do Shun, velho. Shun é muito forte também, porra. cara, o Shun tem dois episódios dele que o meu olho enche de lágrima, cara. Não tô zoando. Um é um dos primeiros, quando ele tá protegendo a Saori no começo da temporada, assim, e vem um Cavaleiro de Fogo, cara. E, cara, o cara tá tocando terror, botando fogo em tudo, cara. E ele segurando aquela porra na unha, cara. Na unha, na unha, na unha. Nossa, eu já falo que já começa a me encher o olho de lágrima, cara. E aí, de repente, começa a vir as cinzas, assim, cara. Forma aquela fênix e o Ikki chega. Aí o Ikki chega, resolve a porra toda com dois, três golpes. Aí pá, 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 pá. E aí os caras chegam atrasados, assim, aí eles encontram o Ikki e vê que o Ikki, de repente, protegeu eles, e aí eles reencontram o cara e ficam felizes de reencontrar o Ikki da infância e não mais o Ikki vilão. E aí termina o episódio com todo mundo chorando, cara. Puta, cara, isso me mata. Caraca, eu nem lembro disso. Eu lembro, cara, eu Muito lembro de bom, muito detalhe. muito E bom. outro episódio que eu acho muito legal do Shun, que é exatamente quando ele luta contra o Afrodite de peixes. Que aí sim ele vê que a armadura dele já não serve pra mais nada, porque o Shun era o único cara que tinha uma arma pra se proteger, e os outros eram tudo no braço, né?
E aí a armadura dele não serve pra mais nada, e é finalmente quando ele tem que falar, cara, então é isso, né? Então eu vou ter que usar outro recurso. Ele se livra da armadura e aí ele usa uma corrente de cosmos, né? Então, se a corrente de Andrômeda tá ali, ele não precisa da corrente literal, né? Ele usa uma corrente cósmica. Isso é maravilhoso, cara. Isso é uma coisa mais junguiana do que isso? Não tem, cara. Nossa, eu tô aqui excitado, E cara. eu acho que o Cavaleiros ele marcou uma geração mesmo, assim, sabe, na nossa época, porque ele por um lado, eu acho que ele traz uma formatação, digamos, cultural na gente que tem luz, porque querendo ou não, né, a gente bebeu da perseverança do Seiya, da disciplina do Shiryu, né, da racionalidade do Yoga, né, às vezes até da fúria do Ikki. Não sei se a gente bebeu tanto da sensibilidade do Shun, Talvez né? menos. É. Talvez menos, exatamente porque aí se mistura outros complexos culturais, como homofobia ou qualquer coisa do tipo, né? E Uhum. a armadura rosa, né? Assim, que A armadura é rosa, o Shun era afeminado. é uma babaquice, né? Olhando hoje, mas talvez na época nem tanto, né? Eu lembro que eu não tinha essa questão, não. Eu Mas também, quando eu era moleque, pra mim, era tudo Mas cavaleiro. eu acho que talvez a gente tinha, né, essa influência do complexo cultural, porque todo mundo tem. Sim, sim. E o que faz a gente também, né? Quantas vezes a gente não foi Seiya, Shiryu na vida, né? Pô, tem que fazer a tese de membro de data. Meu, a gente vai usar essas potências, né? A gente só Hum. troca o nome para outra coisa, mas a gente usa essas potências, né? Assim. O que leva também para ser um corroborador de uma sociedade do cansaço, né, cara? Porque em exagero é perigoso, só funciona no Cavaleiro do Zodíaco, né? No fundo, né, esses caras tudo aí teve burnout, por isso que você estuda o burnout, Hoje em dia menos do que antes. né? Porra, não dá vontade de chegar e falar, ô Ceia, já tá bom, cara. Você Chega, tá- vai descansar. Né? Agora, uma coisa que a gente também pode pensar, cara, é uma espécie de apagamento do feminino, né? E mesmo a deusa que eles protegem, por mais que a Malena tenha falado assim que não tem nada a ver, não sei o que, não sei o que, mas enfim, a deusa que eles protegem é a deusa Atena, que a gente sabe que é a deusa mais machista que existe, Tal. que nasce da cabeça de Zeus. Não, e a Saori, ela não tem nada de Atena, né? Não. Nada também. Ela é quase uma Afrodite ali, né? Eu nem sei se ela é Afrodite, ela é quase uma psique, talvez, né? Isso mesmo. Ai, venha me salvar. Ah. Vem me salvar, e o Seiya é meio Eros dela, assim, né? E é Tirando exatamente. Cara, você é muito Eros, né, cara? Pensando agora assim. dá pra fazer uma correspondência. Até o próprio fato Saori! dele ser o Pegasus, né? Que tem, se você olhar a armadura dele, tem asinha Alavos. É interessante, né? E a Saori, mas é um ponto importante que ela também não tem Tanto, pai e mãe, ela é meio que filha do vô, né? tanto que ele ganha a armadura de Sagitário. Que a armadura de Sagitário tem arco e flecha, Exatamente. né? Então tem Perfeito. uma Nossa, pegada né? ali de Tô Eros. pensando agora falando isso com você. Não tinha pensado antes, mas é isso. Ele passa a ser. Que isso é uma coisa que acho que toda pessoa, todo garoto que assistia Cavaleiros do Zodíaco desejava, né? Que os Cavaleiros de Ouro fossem. Que os Cavaleiros de Bronze fossem promovidos a Cavaleiros de Ouro. O que de fato aconteceu, né? O Seiya vira o Cavaleiro de Sagitário, o Shiryu o Cavaleiro de Libra, o Yoga o Cavaleiro de Aquário. E aí o Shun e o Ikki, que eu não lembro que cavaleiro que eles viram. Eu também não lembro, mas eu sei que todos os geminianos dessa época, como nós dois, né? Ficou um pouco frustrado. Eu, pelo menos, fiquei, né? Porque era o malvado. O Cavaleiro de Gêmeos sou eu. Cara, fiquei zero frustrado. Mas é porque talvez você não se ligava com signo, astrologia. Como não ligo até hoje. É, Então, né? Eu me então, ligava já, né? Eu estudo é. astrologia desde os meus 10 anos de Então, deve idade. ser isso. Deve Né? ser Não que isso. eu, gente, não que eu seja um cara, nossa, eu vou olhar os. Não literal, né? Quando eu É, falo que eu não ligo, também eu acho bacana a perspectiva simbólica da coisa, né? Mas essa coisa mais literal, eu acho tudo bobagem.
eu como a leio, maior parte né? das Eu, coisas. eu gosto, eu conheço as características, me encantou muito, já fui muito mais bitolado, hoje eu sou muito mais metafórico em relação a isso. É, Mas isso que é assim, eu legal. fiquei, cara. Eu não gostei nem da armadura de Gêmeos, pra você ter uma noção. Eu falei, Cara, a não, armadura de Gêmeos era bruta. era Era bruta, cara. uma das raras armaduras que protegia absolutamente tudo. Era, assim, ela é fechada, cara, assim, né? Uma Que armadura pode ter a bruta. ver com vaso hermético, né? Talvez, né? E o fato dela também ter uma disputa, né? Quem que é o dono dessa armadura, né? Que acho que é um pouco geminiano até, né? Não sei, tipo, que lado que tá essa armadura, né? Que perspectiva que ela tem, né? E aquele halo, né? Com Várias cabeças, né? dois rostos aqui, né? Tipo, meio Janus, assim, cada um olhando para um lado, É, um rosto bem diferente Janus. do outro. Eu achei Então, que eram quatro, cara. Achei que era uma na frente, que é a cabeça do cara mesmo, uma atrás e duas aqui, assim. Não era só não, duas. são duas, porque e eu sei, e sei em detalhe por uma razão muito interessante, porque eu tenho a armadura de Gêmeos. Ah, você Eu tenho veste um pra bonequinho, Clau, vai, fala aí, tô zoando. assim, Todo me sábado joga à na cama e noite. me chama de saga. Você Não, vai fazer a eu voz do Saga, que era assim. morra ceia! Esse é o Baroli, é o Baroli Sênior, eu não lembro do primeiro nome dele. Que é o filho dele, que é o Hermes Baroli, é o que faz o Seiya, né? Ah, A é? Não voz. sabia, não. O Hermes Baroli tem uma produtora de dublagem, o cara é muito foda, cara. Um cara inspirador, o Hermes, cara. Assim, Você sabe que a gente tem, né, A gente teve, né, um aluno dublador de anime, Uhum. aluno do JEP, né? Pô, que legal, cara. Robson Muito legal. Kumoji. Ele dublou o Sasuke, do Naruto, entre vários outros, né, na verdade, que... Eu até um dia... Ele é meu amigo, Ele foi doutorando no Orval também, Ai, sabia? que legal, cara. Aí eu liguei pra ele e falei assim, ô Robson, manda um áudio aí pra mim, falando assim, isso, né, que era pra minha cunhada. Aí ele, oi, Vitória, aqui é o Sasuke. Eu não sei se eu podia contar isso, agora pensando. Mas, gente, é porque ele é meu amigo, tá? Então ele quebrou esse galho pra mim. Mas, cara, uma vez eu vi uma entrevista do cara, do último dublador do Homer em português. Ele falou que vira e mexe ele mandava no Facebook áudio para os fãs assim. É, Oi, Rafael, tudo bem? Olá, Com voz de Rafael. Homer, cara. Que é o Oi, Homer Rafael. Simpson. Muito Cara, bom, assim, cara. muito bom, muito bom. Mas então, cara, é interessante, né? Eu tenho seis bonequinhos, né? Que tá na minha mãe, inclusive. Eu tenho o Shiryu, que foi o primeiro que eu comprei, óbvio. Aí eu tenho Cavaleiro de Gêmeos, Cavaleiro de Virgem, Cavaleiro de Libra, óbvio, né? Porque afinal de contas é um alter ego do Shiryu, né? Porque o mestre dele é o Cavaleiro de Libra. Qual que é o nome de Libra? Quando ele era jovem, era o Roshi. E depois, quando ele vira velho, ele vira o mestre ancião. Que Não, eu ele sei, ele vira aquele Yoda, né, que tem lá. é aquele Yodinha. É, não, mas tem. É Roshi o nome Acho que dele? era Roshi. Se eu não me engano, era Roshi. Ah, é, não, eu tô tentando lembrar do de Leão, que é o Aielos, né? O Aioria. Aioria. Aioria de Leão e o irmão dele é o Aiorus, Aioros, que é o de Sagitário. que é o de Sagitário. Ou Que é um então, eu irmão acho que que. o Ikki vira de Leão. O Ikki vira o Cavaleiro de Leão? Eu acho que é. Deixa eu ver Provavelmente. aqui. Tem a cara, é a Tem a cara do cara, Ikki né? virar o Cavaleiro de Leão. É a cara dele. Apesar da Fênix ser mais forte, né? E a cara do Shun virar o Cavaleiro de Peixes, mas eu não lembro se é esse que ele vira. Armadura de ouro de leão. Isso mesmo. Ó, tô bom aqui, Ó, hein? mandou bem, mandou bem. E o do Shun? Pesquisa aí. Vou pesquisar. Shun. Ele vira o Cavaleiro Andrômeda de bronze. Vai falando aí, porque depois eu procuro. Daqui tô procurando aqui. Vou falando aqui. O que eu vou falando aqui? Aquela ideia de elevar o cosmos, cara, De peixes, isso mesmo. de peixes? Ah, tá vendo? Era meio óbvio até. Porque o Cavaleiro de Peixes também é um cavaleiro que usa arma, né? Que é a rosa.
Ah, é Então, verdade. é, e claro, né? Nossa, Até esse cara era pesado, né? Eu o lembro Cavaleiro de dos. Afrodite era pesadíssimo. Que aquela rosa branca virando vermelha. Você fala, cara, no peito de alguém que eu Do- não lembro agora. Do Shu da mesmo. Saori. Da Da Saori. Saori, da Saori. Começa quando eles chegam nas casas de ouro, ele deixa a rosa, vem no peito da Saori, e aí eles têm 12 horas para cumprir a meta, porque é o tempo que a Isso rosa mesmo. vai matar ela. Cara, olhando agora, o mais light de todos foi o Aldebaran, né? O Aldebaran e o, e Que o, tinha um e o, coraçãozinho tão fofo, o Aldebaran, né? No e o final das... Mu, Ah, o mas Mu de Ares. O Mu não brigou com eles. O Mu deixou passar, não foi? Na verdade, o Mu falou assim: vocês querem passar? Então tá bom. Então deixa eu mostrar pra vocês o que, que é passar por um Cavaleiro de Ouro. E aí ele complica a vida dos caras. E aí ele fala assim, ó, inclusive, essas armaduras que vocês têm é tudo umas merda. Aí ele dá uma gariba, que ele já tinha reformado a armadura dos caras. Aliás, ele tinha reformado a armadura dos caras como Shiryu, que leva a armadura pra ele, né? Falou assim, ó, tá aqui a armadura, falaram que você conserta a armadura. Ele falou, não dá pra consertar. Como não? Precisa de sangue humano. Tá bom. Pá! Eu lembro disso. Aí ele fica com dó do Shiryu, né? Fala, não, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ele conserta a armadura dos caras, cara, a armadura fica tinindo. E aí, antes de começar a saga, ele fala, meu, que essas armaduras de vocês estão zoadas, né? Daí ele dá um trato na armadura dos caras. E aí fala, então vai, né? Aí, segundo você, o Aldebaran falou assim, cara, sim, vocês querem passar, tá bom. Passa aí, se conseguir arrancar um chifre meu, pode passar. E aí o Seiya consegue. E aí o Seiya consegue. Daí em diante, cara, aí é só porrada, velho. Pedrada, é. Que eu lembro que nessa hora o Aldebaran se empatiza com eles, né? Mas o Empatiza. resto, Aí já era. o de câncer, nossa senhora. Cara, o Shiryu lutando com o Cavaleiro de Câncer, cara, é uma das coisas. Nossa, eu tô até arrepiado de lembrar Eu aqui, também cara. arrepiei aqui. Ele fala assim: ele fala, Máscara da Morte, eu nunca senti tanto ódio. E ele sem armadura, pra variar, né? Claro, né? Tem que mostrar a tatuagem de dragão do peito e das costas, né? É, eu nunca senti tanto ódio. Cara, e ele esmurra o cara, assim, com tanto ódio. E aí o Máscara da Morte falou assim: isso mesmo, faz isso. O cara é muito louco, né? Ele é muito psicótico, Muito cara. louco, cara. O cara Ele é é o mais muito. O Máscara da psicótico Morte. de todos. Máscara da Morte. Total, total. Total, né? Alienado, cara, alienado. Tipo, sabe, sangue, É. morte. Muito louco, né, cara, assim. Nossa, que doideira, cara. Aí veio pro Cavaleiro de Leão, um cavaleiro muito forte, mas assim, também. Aí o Cavaleiro de Virgem tá num outro patamar da existência. Não podia abrir o olho. Não podia nem abrir o olho, porque ele. Aí A ideia do depois vem. Buda. Tem uma coisa meio assim, né? Depois o Cavaleiro de. Depois de Virgem e Sagitário, Não, depois de Virgem é Escorpião, né? Escorpião. Escorpião é a nona O casa. Libra, Libra. Não, mas Libra não Libra. tinha. Sagitário Libra, também não Libra, tinha. Libra, o Shiryu teve que escolher uma arma da armadura pra descongelar o Yoga que tava congelado, porque o Camus de Aquário foi pra Tinha casa de congelado ele. Libra, congelou o Yoga, foi embora, daí o Shiryu chega lá, tem a armadura, ele É tem que porque escolher o uma de Camus arma. foi o mestre do yoga, né? Foi o mestre do mestre do Yoga, foi o Ah, o mestre mestre do do Cavaleiro mestre. de Cristal. Nossa, eu não lembro de nada, velho. Que Cara, doideira. você não vê memória pra Cavaleiro do Zodíaco, velho, você vai Eu tenho que rever. Mas tanto é que os golpes são os mesmos. O pó de Iguais, né? diamante e o do Camus de Aquário é o Execução Aurora e do Yoga é o Trovão Aurora. É isso mesmo. É. Que E é uma que batalha maneiraça também, né? é. Os dois. E que vai despertando no Camus um respeito enorme pelo Yoga. Assim, cara, mano, você tá voando, hein, pupilo, sabe? E é interessante, né? Porque assim, mostra o bronze, né? O ouro, se a gente fosse olhar mais mitologicamente falando, né? Metaforicamente falando, ele é celeste, né? Ele é a ideia do sol, né? É a ideia dos caras que já são consagrados. Só que o bronze,
ele é considerado, não sei se você já escutou isso, o ouro terreno. Você sabia disso? Não, não, nunca ouvi. Na mitologia grega, muitos animais que são divinos, eles têm patas, cascos de bronze, por exemplo. Então, por exemplo, a corça que o Hércules teve que caçar, né? Que ele não conseguiu caçar, na verdade ele fez amizade com ela tinha cascos de bronze, que a gente entende como se fosse um ouro que tem um aspecto quitônico. Então é como se fosse o ego mesmo, né? Lutando contra o self, né? Ou então confrontando o self, né? E é Interessante. interessante porque tem parte que é a favor do ego, tem parte que não é, tem parte que ganha o respeito, tem parte que não. Igual o Jung, né? Lá no, acho que é nos Seminários ou no Zaratustra que ele fala, né? Tem uma carta que ele faz pro self, né? Não é uma carta, ele tá brigando com o self, não sei se é uma carta, né? Mas ele escreveu: Ô self, você não sabe o que é boleto. Você não sabe o que que é gripe. Você não sabe o que que eu passo aqui no cotidiano. Eu quero te realizar, mas me ajuda a te ajudar. Porque se eu Hum. me matar, você não vai se realizar. Quem quer rir tem que fazer rir. Não é muito bom, velho? É muito bom, pô, muito bom. É, É, cara, mas é isso, né? Cavaleiros eu acho que tem uma coisa assim de. E essa fidelidade também entre eles, né? Acho que também é uma coisa, essa comunhão, né? Que talvez a gente tenha que buscar de estabelecer na nossa vida também boas relações, relações saudáveis, provocadoras, as mas sem deixar amizades, de né? sempre buscar a superação, né? Superação da própria, dos próprios dramas inconscientes, né? Imagina os caras órfãos, sem perspectiva, talvez, e que de repente são alçados simplesmente a defensores da terra, do mundo, né? Bonito até. E lembrando que o Rafa tá falando isso metaforicamente, não é pra gente cair numa dinâmica de meritocracia, né? Uhum, Não. é isso. É isso mesmo. Bora, Rafa? Bora! Então tá bom. Se cuidem, gente. Até semana que vem. Força! Valeu, Valeu! tchau, tchau.